Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Hilton e eu vou falar agora na GE Oncologic Education Series sobre um assunto que eu gosto bastante, que é os avanços da tomografia computadorizada na parte oncológica. Essa aqui é minha foto, eu sou radiologista e minha especialidade é imagem abdominal, principalmente, e vascular também, não cardíaca. Eu tenho particularmente um interesse especial na tomografia e imagem de dupla energia, imagem espectral, e trabalho com isso, deve ter mais ou menos uns 8 anos, 8 a 10 anos que eu trabalho com isso. Então é uma parte que eu gosto bastante. Então os objetivos aqui vão falar sobre a evolução dos métodos, as aplicações oncológicas, né, de dupla energia e os avanços, é claro, e outras aplicações desses aparelhos, né? Assim, falando em evolução de métodos, pessoal, a tomografia evolui muito rápido, tá? Desde 71, com a primeira tomografia do Hounsfield, né, e do Cormack, até, por exemplo, o desenvolvimento de tomografia helicoidal, menos de 20 anos, a evolução foi incrível e, finalmente, a gente está falando agora de técnicas multidetectores, técnicas de dupla energia, que foram desenvolvidas aí há um pouco mais de 10 anos atrás. Então, é muito pouco tempo que a gente tem isso disponível. Agora, finalmente, o FDA aprovou ainda mais um avanço, né, que é o photon counting CT. Então, aí, a tomografia não para de avançar e a gente tem visto isso aí, né, com essas imagens hoje, né, assim, tomografias de altíssima resolução espacial, que a gente vê tumores e avalia eles muito melhor com a vasculatura, num tempo muito mais curto. Nós estamos falando de um exame de tórax que demorava 240 segundos para um exame de tórax hoje, que às vezes é pouco menos de 10 segundos, às vezes menos de 5 segundos, e 100 é óbvio, né, com melhora, na verdade, da resolução espacial. Então, a gente tem isso nitidamente. E essa resolução temporal aumentada permite outras coisas, né? Permite também uma análise dinâmica das estruturas, né? Então, a gente consegue, por exemplo, avaliar a função hoje de válvulas cardíacas, né? Só para esse aumento temporal, e isso, obviamente, a gente consegue ver a imagem vascular muito melhor, que isso tem uma implicação nítida, né, na avaliação oncológica também, para avaliação, por exemplo, de envolvimento vascular, de comprometimento de estruturas arteriais e venosas. Então, a gente consegue ver isso de maneira muito mais fácil. E, é claro, no estudo vascular, eventualmente, a tomografia permite, no mesmo exame, sem gastar tempo nenhum a mais, a caracterização de tumores, como esse tumor de próstata nesse paciente com um problema vascular muito grande. Isso aí acontece até em 3,5% dos pacientes. A tomografia também, ela permite, né, uma coisa que todo mundo sabe, é a caracterização tecidual, né? Então a gente vê o que é água, o que é gordura, o que é ar, o que é cálcio, e consegue definir isso aí com a colocação de ROIs, né? Pode ser um pouquinho mais ou um pouquinho menos específico, a depender da técnica que você usou. Mas esse avanço tomográfico, pessoal, que a gente fala em aplicações oncológicas, avanço tomográfico, ele foi tão nítido que a gente usa hoje tomografia para prevenção. Então, por exemplo, para caracterização de screening de câncer de pulmão, a gente usa tomografia. Então, um método de radiação ionizante para prevenir câncer com resultados animadores em alguns estudos, redução de mortalidade até 20% usando uma baixa dose. E não é só pulmão, não. A gente tem também, por exemplo, a colono-CT virtual, usada de screening como opção de screening pelas diretrizes internacionais. Assim, a cada 5 anos você pode fazer uma colono virtual, ao invés de fazer uma colonoscopia específica. Então, mostrando aí o avanço da tomografia na avaliação de pacientes oncológicos. E é claro, né, a gente tem desenvolvimento de técnicas para fazer isso, né, como, por exemplo, o RECIST, para avaliar não só o diagnóstico, mas também a evolução desses pacientes, através de mensuração, e até mesmo acoplar a tomografia a outros valores que não só a dimensão, como densidade, né? Então, a gente vê uma redução da densidade, e isso também é um critério tomográfico de ausência de vascularização para alguns tumores, como, por exemplo, tumores estromais tratados com imatinib. Então, isso aí já é um critério também de ser utilizado. E obviamente, né, acoplando a tomografia com o PET-CT, a gente ainda tem outros processos e outras evoluções nítidas que, assim, eu não vou entrar em tantos detalhes do PET-CT aqui, que é uma técnica que eu não uso. Então, na verdade, quando a gente vai falar desses avanços, pessoal, e a gente vai colocar coisas novas, né, a gente tem que saber, será que a técnica de dupla energia, esses avanços tomográficos recentes, eles trazem nítida melhoria quando a gente faz uma tomografia convencional? Então, talvez essa seja a pergunta, né, que a gente tem que se fazer. A tomografia de dupla energia não é uma coisa tão nova. Você vê aí, por exemplo, em 1979, o pessoal usando 2 varridas tomográficas em quilovoltagens diferentes para fazer isso, seja no cérebro
seja no abdômen. Então, isso aqui foi feito em 91 pelo Raptopoulos, e a gente evoluiu, é claro, né? A gente faz hoje em dia coisas muito mais avançadas com dupla energia, né? Vamos mostrar isso aqui, focado em oncologia, principalmente na técnica de fast switching, de fast tube voltage switching, que é o que a gente tem, não é a única técnica disponível. E antes de começar, a gente tem que saber umas coisas básicas. São várias técnicas disponíveis. Dupla energia não significa dupla dose de radiação, tá? Então não é porque o aparelho faz dupla energia que eu vou dar uma dose muito maior de radiação, isso não é verdade. E a quantificação dos materiais não é padronizada, ou seja, algumas das coisas que eu vou mostrar aqui não vão poder ser extrapoladas para outros métodos, tá? Mas vão ser específicas do fast switching, tá bom? Então, é só para saber disso aí, então. Então, quando a gente fala em caracterização, pessoal, a gente está trabalhando em técnicas avançadas que permitem avaliar melhor cada material pelo KEV, pelo KED específico que aquele material tem a nível atômico, tá? Então, utilizando isso, a gente amplia a nossa possibilidade de avaliar aquela densidade única. Então, a gente pode ir além, como passasse uma lupa nisso aí, então a gente consegue melhorar. Então, um exemplo, por exemplo, vamos pegar uma tomografia dessa aqui que eu estou vendo, uma tomografia de abdômen, e a gente pode colocar ROIs e medir isso aí, mas a gente pode, usando a variação de energia, usando a energia espectral, caracterizar o padrão de energia de cada uma dessas estruturas específicas, né, baseado no iodo, baseado na gordura, baseada em outra coisa, e caracterizá-las isoladamente. Então, vamos pegar aqui a gordura. Eu posso, por exemplo, caracterizar a gordura nesse mapa aqui que a gente está vendo do lado, no coronal. Aqui a água, eu vejo a água, o músculo, e um contraste e outro padrão de contraste. Então, a gente pode ver isso. Então, isso amplia a nossa possibilidade de caracterização tecidual. E a gente vai talvez ver algumas coisas aqui, o cálcio, o iodo e a gordura, que nós vamos ver aqui. Começando com o iodo, que eu acho que é a parte mais emocionante aqui que a gente tem. O iodo, pessoal, tem um KED muito próximo das energias que a gente usa na tomografia dupla energia. Então, ele é um dos itens que a gente consegue mais separar na dupla energia, que a gente consegue ver ele melhor, né? E eu, particularmente, tenho tido um resultado muito interessante em lesões renais. Então, tem me ajudado bastante na prática clínica. Não é só artigo, não. Tem me ajudado bastante na prática clínica. Quando a gente mede isso aqui, né, por exemplo, esse caso aqui ele foi de 27 para 59, bem, não tem muita dúvida. Eu sei que ele vai ter um realce. Então, mas isso, eventualmente, a gente pode fazer na dupla energia, vendo esse realce, caracterizando ele de maneira absoluta, quantificando quantos miligramas por mililitro que tem de contraste nessa horta. Alguém poderia falar, mas eu consigo caracterizar isso aí na imagem convencional. Para que eu preciso de dupla energia? Realmente, tem trabalhos mostrando um benefício, tá? Tem trabalhos mostrando benefício na caracterização de subtipos de tumores, mas eu, particularmente, acho que muitas das vezes pequenas lesões ou lesões mais difíceis de serem caracterizadas na energia convencional podem ter um benefício dessa técnica de dupla energia. Então, vamos pegar uma imagem como essa aqui. Foi de 26,5 para 33. Teve realce ou não teve? Então, aquela dúvida, pode ser, não sei, eventualmente vamos fazer um segmento, vamos fazer uma ressonância. Então, na dupla energia, a gente consegue caracterizar isso muito bem. Por que aconteceu isso aqui nessa lesão? É porque é uma lesão que só uma parte dela tem um realce. Isso não foi tão nítido de ver na energia convencional, na tomografia convencional. Então, usando a dupla energia, eu consigo ver isso melhor. Isso é coisa do dia a dia, a gente consegue caracterizar isso todo dia usando a dupla energia. Aqui, de novo, outra lesão, vendo só uma partezinha da lesão com um realce, isso aí poderia dar dúvidas se a gente colocasse um ROI específico na lesão, e agora aqui na dupla energia a gente consegue fazer isso de maneira muito mais elegante e muito mais fácil, tá, pessoal? Isso tem sido particularmente incrível para mim quando a gente vai avaliar, por exemplo, lesões renais, que a gente faz uma fase venosa ou uma anjo. Então, a gente vê várias lesões renais desse paciente aí, e o que é cisto denso, o que é tumor? Aqui, por exemplo, fica difícil de ver isso na tomografia convencional. A gente faz a dupla energia, retira artificialmente o contraste e consegue ver o que é tumor, aqueles dois à direita, e o que são cistos hemáticos ali à esquerda. Então, isso ajuda todos os dias a caracterizar. A lesão renal realmente tem sido muito interessante para mim. Um outro aspecto que a gente pode fazer, é claro, não funciona só no rim, funciona no fígado também. A gente pode fazer a mesma coisa no fígado, a gente retira o contraste no fígado e pode ficar, ou
só vê a imagem com contraste, e pode quantificar uma lesão, o tanto de contraste que a lesão capta e, obviamente, fazer mapas coloridos, como eu mostrei ali anteriormente, e fazer uma imagem sem contraste virtual. Tá? Então, isso tudo pode ser quantificado também. A gente tem visto vários artigos com quantificação, mas quando a gente coloca quantificação, esse negócio específico, acho que perde um pouco, talvez, a praticidade. Na prática, é fácil e funciona. Você fica com muito mais confiabilidade naquele diagnóstico quando você usa a dupla energia. Tá? Então, aqui são várias maneiras de ver isso, comparando com outras estruturas no corpo ou fazendo análise absoluta, tá? Fazendo histogramas. Isso tudo pode ser quantificado a depender do seu interesse aí em uma coisa mais de pesquisa ou uma coisa mais de análise prática, tá? E tem vários artigos mostrando isso aqui, pessoal, mostrando eventualmente que o Victor non-contrast é melhor para caracterizar contraste. Então, assim, lembrando que essa técnica, a técnica de fast switching, envolve todo o abdômen, então você não vai ter o problema, às vezes, de pacientes muito obesos para caber no aparelho, e aqui mostrando outros artigos, mostrando até mesmo uma diferenciação mais precisa entre lesões benignas e malignas, pelo menos nesse grupo de pacientes que foi colocado aqui. Uma outra coisa bem interessante que a gente tem com essa técnica, principalmente para lesões vascularizadas, é a variação do KV com a técnica monoenergética. Eu vou variando o KV, e na medida que eu vou variando o KV, a lesão, aquela lesão com realce fica mais nítida. Né? A gente tem uma lesão mais nítida, a gente vê qual que é o melhor contrast noise ratio para uma determinada área, uma determinada lesão. Então, para lesões hipervasculares, como esse pequeno HCC que a gente tem aqui, melhor as técnicas de menor energia. Isso aí a gente pode fazer sem uma perda muito significativa da qualidade da imagem, melhorando o contraste sem aumentar muito o ruído. Isso tem sido visto em várias publicações e particularmente no avanço. Então, assim, alguns aparelhos mostravam um aumento de ruído muito grande nas energias mais baixas, então prejudicava um pouco isso, mas a gente vê que os aparelhos mais novos, principalmente, aqui eu coloco a GE, como usando a técnica dela, eu não vejo um prejuízo muito grande de ruído quando eu uso energias mais baixas. Mas é claro, né, pessoal, se for um paciente muito obeso, se for um paciente com muito artefato, isso aí eventualmente também vai ser mais nítido quando a gente colocar energia mais baixa. Então não é milagre, mas ajuda muito na caracterização dessas lesões. Tá? Então, lesões hipervasculares do fígado, menor energia, tem demonstrado uma maior acurácia, uma maior sensibilidade na caracterização delas, seja isso no fígado, seja isso no pâncreas, tem sido interessante. Tá? E aqui mostrando a evolução, hoje em dia, mesmo energias mais baixas, a gente consegue ter um ruído muito semelhante ao de energias mais altas, então não tem um prejuízo nessa avaliação. Uma outra coisa da monoenergética que a gente consegue ver é uma redução daquele pseudo-realce. Então, o que a gente tinha, aquele pseudo-realce, às vezes na sobreposição das energias que a gente tem no feixe todo, quando a gente usa essas técnicas monoenergéticas, essa sobreposição, esse pseudo-realce fica muito pequeno. Então, eventualmente, pode comparar um realce mais nítido usando essas técnicas monoenergéticas, sem ficar na dúvida se a lesão teve ou não teve um realce mais nítido. Tá? E aqui só mostrando também, se eu consigo caracterizar a lesão, se eu consigo identificar a lesão, eu também consigo caracterizar, por exemplo, resposta. Então, por exemplo, pelo menos em alguns estudos, quando a gente vai avaliar pacientes que responderam ou não a esses inibidores dessas quinases, aí, imatinib, etc., os trabalhos têm mostrado que essas técnicas de dupla energia que quantificam o iodo têm tido uma performance melhor do que a análise convencional de ROI, análise convencional subjetiva. E é claro, né, se eu estou num caso como esse, com lipiodol, eu estou avaliando uma lesão que tem calcificação, de novo, essas técnicas de dupla energia mostraram um benefício na comparação com técnicas convencionais de tomografia. Então, mostrando aí que mesmo, não só no diagnóstico, mas mesmo no controle evolutivo dessas lesões, a gente tem um benefício. E é claro, né, a gente não precisa olhar só para a lesão específica hepática. A gente consegue, por exemplo, fazer mapas de cor e mapas de perfusão em órgãos, como pulmão e coração. Né? Então, mesmo naqueles pacientes, a gente sabe que esses pacientes têm muito desenvolvimento de trombose, principalmente TEP, a gente pode, no mesmo estudo, de novo, sem gastar mais um outro estudo, sem gastar mais radiação, caracterizar o TEP de maneira mais fácil, às vezes olhando até retrospectivamente. Olha, teve uma alteração perfusional no pulmão aqui, então tem um TEP ali e fica mais fácil até com o mapa de cores. Tudo isso feito, de novo, sem aumentar o tempo. Né?
Aqui, de novo, a gente pode usar outros aspectos, né? Usando, por exemplo, não só para fígado, mas e nem para rim, mas também para adrenal, aqui mostrando a possibilidade de caracterizar nódulos de adrenal na dopaenergia sem fazer a fase pré-contraste. Eu sou um pouco cético em relação a isso. A gente vai ter que mudar nosso limiar, a gente vai ter que aprender um pouco mais. Hoje em dia, aquele limiar de 10 não funciona mais, tá? Se a gente for usar essa técnica. Geralmente, quando a gente subtrai o contraste na adrenal, a gente tem uma superposição. Então, a gente tem que aumentar, talvez, um pouquinho o nosso threshold para caracterizar lesões adrenais, subtraindo unicamente o contraste. Só que a gente pode ter um outro tipo de benefício, tá? Não só falando de virtual non-contrast, mas a gente pode tentar caracterizar gordura nisso. Então, a gente sabe que o adenoma tem gordura, a gente pode evoluir para isso, né? E não ficar tão preocupado com o virtual non-contrast, mas tentar caracterizar a gordura, né? Então, assim, para ver se aquela lesão tem gordura e assim tentar caracterizá-la como adenoma. Isso os trabalhos têm mostrado um negócio bem interessante, tá? Em aumento de especificidade, sem uma redução muito grande da sensibilidade. Então, eu consigo quantificar a porcentagem de gordura que essas lesões têm. Então, isso tem demonstrado um benefício, uma acurácia melhor do que a análise pura de densidade. Então, a gente consegue ver isso muito bem, e isso tem sido uma coisa que eu, particularmente, até o momento tenho explorado pouco, mas eu acho que tem um papel muito grande aí na literatura, um potencial muito grande. E eu fiquei particularmente mais animado por causa do desenvolvimento recente que teve na GE. Esse é um trabalho do Picard mostrando para a caracterização de esteatose, que tem tudo a ver de gordura também na adrenal, né? E ele mostrou aqui, obviamente, como a gente já sabe que a ressonância é melhor, a tomografia também é boa, mas não é tão boa quanto a ressonância. E nesse trabalho aqui, a técnica de dupla energia na tomografia não se mostrou tão boa. Mas olha a imagem que tinha nessa época aqui. Nós estamos falando de 2017, tá, pessoal? Isso aqui, pessoal, teve talvez uma mudança, tá? Isso aqui mostrando a caracterização da ressonância, que é superior mesmo para a gordura, né? Mas eu estou falando aqui, eu estou fazendo uma tomografia, eu não quero ir para uma ressonância, eu poderia até ir, mas eu quero tentar resolver na tomografia. Eu tenho essa areazinha pequena no fígado, ela é gordura ou ela é uma lesãozinha cística ou um tipo de lesão? Isso a gente consegue ver sem precisar levar esse paciente para a ressonância. Então, eu consigo quantificar de novo a gordura nesse paciente sem levar isso. E agora, particularmente, eu fiquei muito impressionado com o avanço da GE na caracterização de densidade gordurosa. As imagens que eles me mostram, que eu tenho visto agora na GE, na esteatose, por exemplo, tem me impressionado. Melhorou demais o padrão que eles tinham. Então, hoje, eu consigo ver muito melhor a esteatose e, ao mesmo tempo, com o algoritmo de ver o fígado inteiro. Então, com poucos cliques, você faz a volumetria inteira do fígado, adicionando ou retirando uma lesão hepática para prever se o médico tirar aquela lesão ou fazer um tipo de hepatectomia, esse paciente ia ter volume de fígado suficiente. Então, num clique apenas, eu consigo caracterizar a esteatose, caracterizar a lesão gordurosas, medir o volume hepático e fazer toda a volumetria pós e de avaliação pré-cirúrgica de um paciente para ressecção hepática. Muito interessante isso, e obviamente, com a melhoria da caracterização de esteatose, eu também posso melhorar a caracterização de outras lesões, como lesões renais e lesões mesmo de adrenal. Então, realmente, algo que eu particularmente explorei pouco, mas essa melhora, esse avanço, tem me dado muita animação para prosseguir nisso aí. O cálcio, pessoal, era uma coisa que eu achava que ia ser uma coisa interessante, principalmente para o pulmão. Eu, particularmente, não vi um benefício tão nítido no cálcio para pulmão, para ver um nódulo de cálcio, etc., isso na tomografia. Acho que a tomografia convencional tem tido um benefício, já é muito boa nessa análise, apesar de ter um outro artigo falando num benefício. Mas eu vi um benefício imenso na avaliação óssea, falando de cálcio. A gente consegue, hoje, na dopaenergia, caracterizar, por exemplo, fraturas nesses pacientes oncológicos que fazem radioterapia. Então, será que teve fratura sacral de estresse ou alguma fratura de insuficiência? A gente consegue ver isso com a dopaenergia, sabe, baseando nesses achados. Isso tem sido demonstrado, por exemplo, no joelho, nesse artigo que mostrou muito isso no joelho, mas a gente tem visto isso, sabe? E visto isso não só na pelve, mas visto na coluna também, áreas de maior risco de fratura e mesmo áreas de metástase. Então, a gente consegue ver isso melhor usando a dopaenergia. Então, nem tanto usar a calcificação, o mineral, para o nódulo calcificado do pulmão, que eu achava que ia ser uma coisa interessante, mas sim ir para uma parte de óssea e focado mais naquele paciente oncológico.
seja para predizer áreas de risco de fratura, para diagnosticar fratura, seja para ver áreas de metástase. Isso tem me dado tem mostrado bastante interesse. Além disso, a subtração, né, de osso ou a melhoria da caracterização de osso nesse paciente tem sido nítida, né? Então, por exemplo, se eu tenho um paciente oncológico que colocou haste metálica, que colocou prótese metálica no osso, isso aí a gente sabe que tem um prejuízo imenso na avaliação dos órgãos adjacentes, a gente pode usar a dopa-energia aumentando a energia técnica espectral para poder caracterizar melhor aqueles segmentos, né? Olha esse paciente, pessoal. Né? Ele colocou isso que tinha uma fratura, isso aqui não é exame oncológico, mas quando a gente aumenta a energia, olha como reduz nitidamente os artefatos, a gente consegue avaliar melhor. Então, isso tem sido incrível, a gente tem tido resultados bem interessantes. E eu devo falar mais aqui, por exemplo, um exemplo aqui mostrando como a gente consegue ver a lesão muito melhor quando a gente usa as técnicas monoenergéticas com níveis energéticos maiores para caracterizar, por exemplo, aquelas áreas que poderiam ser prejudicadas pelos artefatos, né? E tem mais. Existem duas maneiras de melhorar esses artefatos. Um deles, aqui é o convencional, né? Um deles é usando a dopa-energia e o outro é usando técnicas específicas, como a MAR, que a GE tem. Mas a gente pode usar as duas. Eu posso usar essa MAR, que é na energia convencional, não tomografia convencional, e usar também uma energia maior. Você veja, olha a qualidade dessa imagem que a gente tem sem artefato nenhum, usando, por exemplo, a dupla energia junto com técnicas, por exemplo, com essa técnica MAR. Né? Então, isso aí é bem interessante. Isso aqui são avanços gerais da tomografia, usando, por exemplo, técnicas de quantificação específica de fluxo, mas eu queria focar ainda em outra coisa interessante, em problemas de risco. E quando a gente fala de risco na tomografia, a gente fala de radiação. Então, hoje, por exemplo, isso aqui é uma apendicite, uma menina jovem, essa menina, se eu não me engano, tinha 14 anos, 16 anos, não sei. A gente usou 13 milisievert aqui nesse aparelho, e no controle dela, a gente reduziu a dose. A gente usou 2 milisievert, mas você vê que a qualidade da imagem continua igual. Então, o que permite a gente reduzir a dose e a qualidade continuar igual? A ideia, por exemplo, é talvez esses mecanismos de reconstrução interativa, para a gente possa avaliar pacientes, às vezes, com uma morfologia corporal mais difícil, a gente consegue avaliar na tomografia. E eu tenho ficado impressionado de ver as técnicas de reconstrução interativa que a gente tem hoje. Olha essas imagens. Essa aqui não fui eu que fiz, na verdade, essa aqui foi cedida pela GE. Observe essa imagem. Eu não vejo diferença entre as duas. Na verdade, eu acho, inclusive, que a imagem da direita está melhor, está menos ruidosa que a da esquerda. Só que a da direita usou 0,5 milisievert. Olha a imagem que foi adquirida da direita. E aqui, olha como é que essa lesãozinha ficou mais nítida na imagem da direita. Essa é a imagem que foi adquirida. Extremamente ruidosa. Eles conseguiram partir dessa imagem para essa imagem de baixo, usando técnica de reconstrução interativa. Olha a qualidade que se tem com essas reconstruções interativas hoje. E eles foram além ainda. Eles criaram um algoritmo que eu ainda não tive acesso, esse algoritmo não tive acesso ainda, tá? Eu estou falando de ver os colegas que têm acesso, são principalmente colegas que estão no exterior, e de ver as imagens que são produzidas pela técnica, mas eu não tive acesso ainda na prática. Então, isso aqui é uma imagem, a primeira imagem é um filtro back projection normal, depois eles passaram esse ASIR, e agora essa imagem aqui, que é o True Fidelity. Eles usaram uma técnica de deep learning, de inteligência artificial, para ver as imagens que a gente fazia no passado de alta dose, mas com qualidade excelente, para transformar isso aqui. Então, eu fiquei impressionado de ver como é que eles conseguiram fazer isso. Olha o tamanho desse paciente. Esse paciente tem um índice de massa corpórea acima de 40. E olha a qualidade que você tem da imagem desse paciente. E ainda, não é só porque eu usei o True Fidelity que eu vou perder a possibilidade de usar a dupla energia. Então, eu posso usar o True Fidelity, usar aqui o Virtual Non-Contrast e usar, por exemplo, a imagem do iodo. Então, tudo isso eu posso usar todas as técnicas, reduzindo a dose de radiação, sem perda da qualidade e ainda manter a dupla energia. Então, é uma coisa assim, olha só essa imagem. Ao mesmo tempo, de novo, usando técnicas de reconstrução interativa, melhorando a qualidade da imagem e, ao mesmo tempo, reduzindo os artefatos aqueles artefatos stray que a gente tem para a gente caracterizar melhor a lesão. Isso é impressionante, né? Você vê o que eu não conseguia ver nada ali numa técnica convencional,
eu agora consigo ver exatamente onde foi embolizado e ver os tecidos adjacentes sem um prejuízo. Então, realmente, é muito impressionante o que a gente consegue ver hoje em dia com essas técnicas. O único porém que eu colocaria, pessoal, é o seguinte: no primeiro momento, quando eu estava trabalhando com essas imagens de reconstrução interativa, no algoritmo mesmo daquele raw data, dos dados brutos, a gente ficou muito animado. A gente baixava a dose energética aí para 50%, 60% da dose. Só que talvez a gente foi um pouco agressivo. E só posteriormente a gente viu que a gente pode estar perdendo lesões pequenas. Então, por mais animado que eu esteja, e eu estou muito animado realmente com essas imagens que já tem mostrado do True Fidelity, eu acho que a gente tem que seguir as recomendações deles, não baixar loucamente a dose, porque eventualmente a gente pode perder lesão. Mas o que a literatura tem mostrado, e a literatura tem mostrado isso aqui, uma imagem que partiu dessa primeira imagem extremamente ruidosa, até as imagens de inteligência artificial, né, que a gente tem, que é essas daqui, que são basicamente iguais às imagens de dose convencional. Eu estou falando de submilisievert aqui, quase igual à imagem convencional num paciente pesado, né? Aqui é a mesma coisa. Olha só que incrível como é que você consegue essas imagens. Olha a melhoria que ela dá. Isso é uma técnica convencional de reconstrução interativa. A imagem é boa, você vê, olha para a imagem, ela tá sem ruído, ela tá bonita. Mas olha o que o True Fidelity faz com a gente. Ele reduz aquele blurring artifact, que você tem aquele artefato de esmoecimento. Eu não sei como é que a tradução para o blurring talvez não seja tão adequada, então é blurring mesmo que eu acho melhor. Olha como é que você consegue ver mais a superfície. Então isso é muito legal. Eu não vejo a hora de poder mexer nessas imagens de reconstrução interativa para a gente poder ver. Mas eu acho que é um avanço incrível esse avanço da reconstrução interativa para poder fazer imagens melhores ou de mesma qualidade com uma dose muito menor de radiação. Eu queria finalizar essa apresentação mostrando uma coisa ainda que eu acho que vai ser muito explorada. Não é, ela está sempre presente na tomografia, só que a gente nunca viu. É isso aqui. A gente faz uma imagem de um paciente como esse e o que a gente está vendo? A gente dá um diagnóstico, mas a gente não olha o todo. Eu não olho a gordura do paciente. Eu não olho, por exemplo, o músculo do paciente. Eu não olho, por exemplo, o fígado do paciente, na maioria das vezes. E eu não olho, por exemplo, o osso e nem o cálcio de maneira objetiva. Então, eu acho que é um avanço que vai ser muito importante no próximo tempo, e eu estou torcendo para a GE focar nisso, entregar coisas como ela entrega para a gente atualmente, para focar nisso. Tentar ver esses achados oportunísticos que a gente tem na tomografia com essas técnicas. Ou seja, eu faço uma tomografia, a GE usa a dupla energia para quantificar a coluna, se ela está com osteopênico ou não, para quantificar o fígado. Vocês já viram que ela está quantificando o fígado esteatose? A gente podia fazer de maneira automática, ver o tanto de cálcio que tem na horta e ver a sarcopenia do paciente e a gordura. Tudo isso de maneira automatizada. Eu acho que vai ser um futuro bem interessante. Já tem muito artigo sobre isso. Falta a gente automatizar isso. Eu espero que a gente tenha isso no futuro bem próximo. Bem, pessoal, aqui só mostrando o que a gente pode ter, né, de oportunístico. Vou concluir aqui agora. A gente teve o quê? Um avanço imenso dos métodos em pouquíssimo tempo. Você veja que antes da década de 70 nós não tínhamos tomografia. A gente viu técnicas específicas para oncologia, usando iodo, cálcio e gordura, né? E avanços em redução de risco, principalmente com redução da radiação sem perda de qualidade, com essas técnicas novas de reconstrução interativa, e, finalmente, os achados oportunísticos. Bem, era isso que eu tinha para falar. Muito obrigado. Espero que, muito em breve, a gente possa falar sobre outros avanços da imagem na oncologia. Até mais.